Olá, alunos do 7º ano. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos falar hoje sobre dois tipos de linguagem, diferente da aula anterior. Enquanto na aula anterior nós falamos sobre linguagem verbal e não verbal, nesta aula nós falaremos sobre linguagem formal e informal. Eu sou a professora Elívia e eu convido vocês a prestarem atenção a esta aula. Vamos lá? Olha só, vocês estão vendo duas imagens. Observem os detalhes dessas imagens. A primeira imagem, observem a roupa em que as personagens estão vestidas, o ambiente, você observa o ambiente por meio dos objetos que estão inseridos aí nessa imagem. Na imagem ao lado, do lado direito de vocês, imagem 2, observem os mesmos elementos, as roupas, os gestos destas personagens, observem o rosto que não tem um formato, mas você observa os sorrisos nas imagens dos rostos, a roupa, a forma como estão. Agora eu pergunto, o que as imagens têm em comum? Qual é a cena mostrada em cada imagem? Olha só, gente, observem a primeira imagem. Na primeira imagem, você observa que há 3 pessoas adultas, você observa que elas estão vestidas mais formalmente pelo estilo da roupa, gravata, calça social. A mulher que está sentada está de blusa de manga de punho, uma saia chegando próximo do joelho, né, um sapato que aparentemente é mais fino, é mais elegante, um gráfico exposto na imagem que mostra que esse ambiente é de trabalho, e isso também é reafirmado pela bolsa que a mulher que está em pé está segurando e também pelo material que ela está segurando na outra mão. Então, na primeira imagem, nós temos um ambiente mais formal. Agora, já a segunda imagem, observem que os trajes são mais descontraídos, o gesto do personagem que está de calça vermelha, colocando a mão no bolso, é mais descontraído, estão com celulares na mão, estão sorrindo, observem os emojis que aparecem no balão que representa a fala deles, como representam um ambiente mais descontraído. Logo, você observa que se trata de um ambiente mais informal. O in significa não, que não é formal. E a linguagem formal e a linguagem informal que nós vamos estudar hoje, ela tem relação com os ambientes em que estamos inseridos. Vamos lá, que tipo de linguagem, formal e informal, você imagina que as pessoas de cada cena estão utilizando para se comunicar? Como na primeira imagem, trata-se de um ambiente mais sério, logo, está sendo utilizada a linguagem formal. Já na segunda imagem, como se trata de um ambiente mais descontraído, então, logo, trata-se da linguagem informal. Sabemos que, dependendo do contexto em que ocorre a comunicação, podemos utilizar um determinado tipo de linguagem. Nós aprendemos a linguagem formal na escola. É na escola que aprendemos as regras gramaticais. As pessoas que infelizmente não tiveram oportunidade de ter ido à escola, elas não aprenderam a gramática normativa, a linguagem formal, porque é na escola que se ensina sim a linguagem formal, a gramática normativa, as regras gramaticais, porém, essa linguagem formal, ela só é utilizada em contextos em que ela é exigida, em que a linguagem formal é exigida. Tem contextos que estamos inseridos que não é necessário você utilizar a linguagem formal, que é para você utilizar a linguagem informal, uma linguagem mais descontraída. Então, você adequa a sua linguagem de acordo com o contexto em que você está inserido. Igual você adequa a sua roupa. Se você vai a um aniversário de 15 anos, se você vai a um casamento, geralmente você procura uma roupa
apropriada àquele contexto. Se você vai sair com os amigos, ir a uma praça, você vai procurar roupas adequadas àquele outro contexto. E assim é a linguagem. Da mesma forma que escolhemos roupas para lugares em que vamos, roupas apropriadas, nós também nos vestimos com a linguagem. Dependendo do contexto, podemos utilizar a linguagem formal ou a linguagem informal. Muitas vezes até misturar as duas linguagens. Atenção! Antes de comentar esse questionamento, vamos relembrar dois tipos de linguagem mais comuns. A linguagem formal e a linguagem informal, que ela é necessária na construção de textos. E isso também ocorre nos textos. Por isso que nós conhecemos os gêneros textuais. Cada gênero textual tem suas características específicas. Se eu for escrever um poema falando sobre o Acre, eu posso utilizar uma linguagem mais informal no meu poema ou também posso utilizar uma linguagem formal. Já tem gêneros textuais como a redação do Enem, por exemplo, que você não pode utilizar a linguagem informal. Nas histórias em quadrinhos, verificamos gírias, verificamos expressões coloquiais, que significa informal. Por quê? Porque no gênero história em quadrinhos, tirinhas, é apropriado utilizar esse tipo de linguagem. Então, vamos ler agora dois textos, tá? Para você observar a diferença de linguagem entre eles. No texto 1, oi gata, não poderei pegar o cineminha com você hoje porque estou malzão, peguei uma gripe brava. E se eu sair de casa à noite, a velha me mata, mil desculpas. Beijos, Marcos. Agora vamos ao texto 2. Prezado senhor Roberto, bom dia. Infelizmente não poderei comparecer ao trabalho hoje, pois estou com um resfriado fortíssimo. De acordo com a minha mãe, devo ficar em repouso por conta da febre. Na expectativa de ser compreendido, agradeço. Marcos. Gente, observem, os dois textos, eles foram escritos pela mesma pessoa, pelo Marcos. Mas vocês observaram que esses dois textos, eles são diferentes na linguagem? Nós devemos fazer isso. Em contextos formais, utilizamos a linguagem mais formal, uma linguagem mais elaborada, uma linguagem mais preocupada com as regras gramaticais. Já em um contexto informal, essa preocupação não existe. Você escreve de maneira, você fala de maneira mais descontraída. E assim o Marcos fez. No primeiro texto, ele escreve para uma pessoa que ele tem um relacionamento. Oi, gata. Então, ele falha ao utilizar vírgulas, pois ali em oi gata deveria ter uma vírgula nesse bilhete antes de gata. Ele não está preocupado com a norma culta, porque ele está falando com uma pessoa próxima, com uma pessoa íntima, que não precisa ele utilizar uma formalidade maior. É uma linguagem descontraída, logo é a linguagem informal. Já no texto 2, o Marcos, ele está se comunicando com quem? Ele está mandando um bilhete para o chefe dele. Então aqui tem uma relação de profissionalismo, uma relação de trabalho, uma relação com uma pessoa de um cargo maior. Logo, ele precisa utilizar a linguagem informal. Tá bom, gente? Então, observem que são vários aspectos que eu devo considerar para utilizar a linguagem. Com quem eu estou falando? Eu estou falando com uma pessoa próxima, com uma amiga? Posso utilizar a linguagem informal. Ah, eu estou falando com o meu chefe, com o meu patrão, com a mãe de um aluno, com a diretora da escola. Então, eu vou utilizar uma linguagem mais elaborada, mais organizada, sem gírias, com expressões literais. Mas não é só o interlocutor. Em que contexto? Eu estou com uma amiga minha, mas eu estou num contexto mais formal, apresentando a outras pessoas do meu trabalho, então ali vai exigir uma linguagem mais formal, mesmo que eu esteja com minha amiga. Então é por isso que você precisa analisar esses aspectos. Com quem eu estou falando? Em que contexto eu estou? Para você verificar qual é a linguagem adequada. Não se utiliza a mesma linguagem em todos os contextos. Você precisa diferenciar isso. Vamos lá, gente.
Agora, depois de explicado que a linguagem formal é uma linguagem mais elaborada, de acordo com as regras gramaticais, de acordo com a norma culta que é ensinada na escola, e explicado que a linguagem informal é uma linguagem mais descontraída, sem essas preocupações, vamos fazer um exercício, tá bom? Espero que vocês acertem aí. Vamos lá. Observe as situações de comunicação e defina o tipo de linguagem. Você vai observar o tipo de situação e vai dizer se você vai utilizar a linguagem formal ou informal. Primeiro, se você estiver em uma balada com amigos, qual a linguagem? Linguagem informal, né? Sem preocupações, utiliza suas expressões coloquiais do dia a dia, suas gírias. Já se você estiver em um seminário na escola, mesmo que você esteja apresentando ali para colegas da sua sala, mas é um contexto em que você vai falar de um assunto, passar informações para a sua sala. Então, mesmo que você conheça os seus colegas, seja próximo deles, o contexto de apresentar um seminário exige que você use a linguagem formal. Terceiro contexto, em um churrasco em família. Opa, só pessoas próximas, só pessoas íntimas, só pessoas da família. Logo, linguagem informal. O outro momento, para pedir um favor a um desconhecido, pedir que alguém te ensine o endereço, para que alguém te situe, pedir alguma informação a alguém que você não conhece na rua, você tem que ser formal. Para desmarcar um combinado com um amigo, uma pessoa próxima, você utiliza linguagem informal. E para escrever um documento oficial, um requerimento. Nesse caso, gente, por se tratar de um documento oficial, requerer algo, pedir algo, exigir algo, você deve utilizar a linguagem formal. Vamos a mais uma questão? Vamos ler esse texto? É uma conversa. Você observa pela imagem ali que já se trata de uma conversa de WhatsApp, pelos emojis utilizados. Oi, meu amor, tudo bem? E a pessoa responde com emojis, com a mãozinha que indica tudo e outro emoji que representa carinho, afeto. A Maria continua, a outra pessoa, o interlocutor, pergunta: como estão os preparativos para o aniversário? Comprou tudo? Novamente responde com a mãozinha, de que significa a afirmação, comprou tudo, e coloca vários emojis relacionados ao aniversário, balão, bolo, como se já estivesse tudo comprado, preparado para a festa. Perfeito, daqui a pouco eu chego e ajudo a terminar de arrumar as coisas. Então ela manda mais emojis, expressando a emoção dela, e um emoji de beijo, indicando que também está se despedindo. Vamos lá. Analise se as informações sobre a conversa são verdadeiras ou falsas. Então, aqui não vamos ter uma alternativa correta. Vamos analisar cada uma e você vai me dizer se essas afirmativas elas são verdadeiras ou falsas. Letra A. Os interlocutores, as pessoas que fazem parte ali da conversa, a Maria e a outra pessoa, utilizam os seguintes recursos na interação. Utilizam palavras em língua portuguesa e emojis, símbolos. Essa afirmativa está correta ou incorreta? Sim, ela está correta, porque um interlocutor usa palavras e a outra está utilizando emojis, que são símbolos. Letra B. O tipo de linguagem utilizada na conversa, formal ou informal, sinaliza que os interlocutores mantêm uma relação de intimidade. Sim, você observa que elas estão tratando ali de uma festa de aniversário. Uma das interlocutoras chama a outra de meu amor. Então, logo, elas têm uma relação de intimidade, verdadeiro. Letra C. A linguagem utilizada pelos interlocutores é formal. Essa afirmativa é verdadeira, elas são formais só pelo fato de responder com emojis, de maneira descontraída, chamar de meu amor, perfeito, pontos de exclamação. Tem também ali linguagem formal, mas você observa que pela proximidade, pela resposta da outra ser somente com emojis, trata-se da linguagem informal. Logo, esta está falsa e a D vai ser verdadeira.
Ok, gente? Espero que tenham entendido a nossa aula de hoje sobre linguagem formal e informal e vocês, alunos, adequem a linguagem de vocês ao contexto em que vocês estão inseridos. Sempre observem isso. Nesse contexto, eu posso utilizar gírias? Não. Nesse contexto, eu tenho que ser mais formal? Analisem e trabalhem a linguagem de vocês. Para rever essa aula novamente, acessem o portal EduquiAcre. Obrigada!